Uma nova semana está começando e talvez antes mesmo de sair de casa, você já esteja pensando em tudo que precisa enfrentar: o trabalho, os compromissos, as responsabilidades, as contas, os desafios da família ou até mesmo as decisões que precisam ser tomadas. Talvez você tenha acordado com o coração um pouco preocupado, pensando se esta semana será diferente da anterior. Se as portas vão se abrir, se as coisas finalmente vão dar certo, se haverá paz dentro da sua casa, se os seus projetos vão caminhar. Mas hoje eu quero lembrar você de uma verdade. Você não começará esta semana sozinho. Antes de você dar o primeiro passo, Deus já foi à sua frente. Ele conhece cada caminho que você irá percorrer. Conhece cada pessoa que cruzará o seu caminho. Conhece cada desafio que surgirá. E também conhece cada vitória que preparou para a sua vida. Por isso, não permita que a ansiedade tome conta do seu coração logo no início desta semana. Não deixe que o medo decida o seu futuro. Comece esta segunda-feira colocando tudo nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque quando o Senhor vai à nossa frente, até os caminhos mais difíceis se tornam mais leves. As decisões passam a ter direção. Os desafios passam a fortalecer a nossa fé. E o nosso coração encontra paz, mesmo em meio às responsabilidades da vida. Gente, permaneça comigo até o final. Hoje nós vamos entregar esta segunda-feira ao Senhor. Vamos pedir sabedoria para cada decisão, proteção para a nossa família, direção para o nosso trabalho e paz para o nosso coração. E que Deus caminhe conosco em cada momento desta nova semana. Se possível, feche os seus olhos, acalme o seu coração e receba esta palavra. Êxodo 33:14. A minha presença irá com você e eu lhe darei o descanso. Assim diz o Senhor para a tua vida. Meus irmãos, que promessa maravilhosa, não é verdade? Deus não disse que o caminho seria sempre fácil, mas prometeu que a sua presença sempre estaria conosco. E quando Deus está presente, nós encontramos força para continuar. Talvez esta semana traga muitos desafios. Talvez existam decisões importantes pela frente. Talvez você esteja esperando uma resposta, uma oportunidade ou uma porta se abrir. Não sei. Mas existe algo que precisa permanecer maior do que qualquer preocupação: a sua confiança em Deus. E enquanto muitas pessoas começam a segunda-feira
dominadas pelo medo, nós podemos começar dominados pela esperança, porque Deus continua cuidando da nossa casa, continua guardando a nossa família, continua protegendo os nossos filhos, continua dando sabedoria para o nosso trabalho, dirigindo os nossos passos e abrindo portas que ninguém pode fechar. O Senhor continua até mesmo fechando caminhos que poderiam nos afastar da sua vontade. Portanto, hoje, antes de começar mais uma semana, entregue tudo ao Senhor. Que tudo seria esse? Os seus sonhos, planos, as suas preocupações, a sua família, o seu trabalho. Permita que Deus vá à sua frente em cada passo que você caminhar. Porque quando Deus conduz o caminho, o coração encontra paz para continuar, sabe? Dito isto, eu quero orar por você. Pai amado e eterno Deus, neste início de semana, nós colocamos diante da Tua presença com um coração cheio de gratidão. Porque quem começa o dia agradecendo, finaliza o dia celebrando, se alegrando, regozijando do Senhor. Obrigado pelo privilégio de acordarmos para mais um dia, porque temos a ciência que muitos nem acordaram, mas o Senhor nos deu esse privilégio de acordarmos hoje para mais um dia. Portanto, obrigado, Deus! Obrigado por esta segunda, obrigado por esta semana. Obrigado porque a Tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas nesta manhã. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou. Haja vista que foi a Tua mão que nos guardou. Foi o Teu cuidado que nos trouxe até este momento. E por isso, antes de qualquer pedido, nós queremos Te agradecer. Pai, agora apresentamos diante de Ti cada pessoa que está participando desta oração. O Senhor conhece cada coração, cada preocupação, cada sonho e projeto. Até mesmo conhece cada desafio que esta nova semana reserva. E só o Senhor sabe exatamente daquilo que cada um de nós precisa. Portanto, vai à nossa frente. Assim como prometestes na Tua palavra que a Tua presença irá conosco, nós queremos caminhar debaixo da Tua direção. Não permita que tomemos decisões apenas pela emoção, mas nos dê sabedoria, discernimento, mostre o caminho certo quando surgirem as dúvidas. Feche as portas que não vêm do Senhor e abre aquelas que fazem parte da Tua vontade para as nossas vidas. Pai, abençoa o nosso trabalho, abençoa aqueles que saíram cedo de casa, guarda o caminho, livra do acidente, de toda violência, de todo mal. Que os Teus anjos estejam ao redor dos Teus filhos durante todo este dia. Eu oro por aqueles que estão procurando uma oportunidade. Que esta semana seja marcada por portas abertas. Que cheguem boas notícias, novas oportunidades. Que o Senhor honre aqueles que têm permanecido fiéis e perseverantes. Pai, agora eu quero apresentar cada família. Visita cada família, que haja
paz dentro dos lares, que haja respeito entre o marido e a esposa, que haja amor entre pais e filhos, que haja palavras ditas dentro desta casa e tragam vidas e não feridas, que todo o ambiente de discussão dê lugar ao diálogo, que toda tristeza seja substituída pela presença, que toda preocupação seja entregue nas tuas mãos. Senhor, guarda os nossos filhos, enquanto estiverem estudando, enquanto estiverem trabalhando, enquanto estiverem viajando, enquanto estiverem longe dos nossos olhos, guarda, que a tua mão permaneça sobre cada um deles. Livra-os das más companhias, livra-os das decisões precipitadas, livra-os de todo perigo. Que eles cresçam em sabedoria, caráter e na tua presença. Pai, eu também oro por aqueles que acordaram cansados. Talvez o corpo tenha descansado, mas a mente continua carregando preocupações. Acalma os pensamentos, traz tranquilidade ao coração e renova as forças daqueles que já estavam desanimados. Que ninguém comece esta semana dominado pelo medo, mas que todos comecem dominados pela esperança que vem do Senhor. Eu oro pelos sonhos colocados diante de ti, pelos projetos, pelas metas, pelos planos dessa semana. Que tudo aconteça conforme a tua perfeita vontade. Se algum caminho não for melhor para nós, mostra-nos outro. Nós confiamos mais na tua direção do que na nossa própria capacidade. Pai, derrama saúde sobre aqueles que precisam, fortalece os enfermos, renova as forças daqueles que estão passando por tratamentos, consola os corações aflitos, leva paz àqueles que acordaram sem esperança. Que esta segunda seja o início de uma semana abençoada, uma semana de direção, de proteção, provisão, paz, boas notícias, crescimento espiritual e de experiências com a tua presença. Nós entregamos cada dia desta semana em tuas mãos, porque confiamos em ti, descansamos em ti e declaramos que nenhum desafio será maior do que o Deus que caminha à nossa frente. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, se esta oração falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: Deus vai à frente nesta semana. Isso, Deus vai à minha. Declare comigo, diga: Deus vai à minha frente nesta semana. Essa será a nossa declaração de fé nesta segunda-feira. Então comenta aqui nos comentários: Deus vai à minha frente nesta semana. Eu leio muito dos comentários e apresento essas vidas diante de Deus em oração. E é uma alegria acompanhar os testemunhos e ver tudo aquilo que o Senhor tem feito. E eu também quero pedir que você compartilhe esta oração. Talvez Deus tenha usado esta palavra para fortalecer o seu coração, mas talvez exista alguém precisando começar esta semana com esperança. Um familiar, um amigo, um colega de trabalho, ou alguém que esteja passando por um momento difícil. Nunca deixe de compartilhar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Às vezes, um simples compartilhamento pode ser a resposta da oração de alguém. Então, durante toda esta semana, antes de sair de casa, reserve apenas alguns minutos para falar com Deus. Consagre o seu dia,
Entregue ao Senhor os seus planos, as suas decisões, o seu trabalho, a sua família, os seus sonhos. Comece cada manhã colocando Deus em primeiro lugar. Eu tenho certeza de que isso fará toda a diferença na sua caminhada. Depois, volte aqui e compartilhe o seu testemunho. Eu creio que Deus abrirá portas, dará direção e fará coisas extraordinárias sobre a sua vida. Eu profetizo que Deus já está indo à sua frente. Ele está preparando novos caminhos. Eu profetizo que Deus já está guardando a sua casa, está protegendo a sua família. Eu profetizo que Deus está abrindo as portas certas. Portanto, também já está fechando aquelas que poderiam afastar você da vontade dele. Comece essa segunda com paz. Comece essa segunda com esperança. Esperança de dias melhores. Porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir todas as coisas. Comece essa semana confiando que Deus continuará cuidando de cada detalhe da sua vida. Eu continuo orando por você. E enquanto houver oração, sempre haverá esperança. Até amanhã. Que Deus te abençoe.